Aprenda a meditar na sua lei de dia e de noite. Vejam lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. E também em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 15, quando ele diz assim: medita estas coisas e nelas ser diligente, ativo, zeloso, atento, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Quando ele fala a todos seja manifesto, ele não está aqui falando de estudo teológico, não, meus irmãos. Ele não está falando de a pessoa ir estudar intelectualmente, demonstrar o que aprendeu da Bíblia Sagrada. Aprendeu quantas vezes se fala em salvação no Novo Testamento? Vocês sabiam quantas vezes a Bíblia usa a palavra cristãos? Qual foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão? Não é disso. Tudo isso aí é ego. Tudo isso aí é vaidade, é querer demonstrar conhecimento, é querer ser aplaudido, exaltado. Oh, como ele é estudado. Não é isso. Para que o teu progresso seja conhecido de todos espiritualmente. É para que as pessoas olhem e vejam como aquele homem estava nas trevas. Hoje eu vejo a luz de Deus nele. Não é como aquele evangelho que as pessoas olham e zombam e riem e não respeitam, mas é como aquele servo de Deus, aquele verdadeiro cristão, que mesmo quem não gosta dele o respeita, por não ter mal nenhum que falar contra ele. No versículo 16 diz: tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Ou seja, você contagiará os teus ouvintes com esse zelo pela sã doutrina. Vejam lá também o Salmo 1, no versículo 2. Meus irmãos, examinar as Escrituras é o mesmo que estudar. Ler a Bíblia é uma coisa, estudar é outra. É um erro não conhecer as Escrituras Sagradas. Você não conhece somente lendo. É necessário estudar as Escrituras Sagradas. E você não precisa, ninguém precisa de teologia para isso. A teologia, ela foi colocada como se fosse em substituição ao insubstituível, ao Espírito Santo. O Espírito Santo é insubstituível. E só o Espírito Santo é que dá entendimento. Como o Senhor Jesus Cristo disse: vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador em meu nome. É o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e não pode receber. Mas vós o conheceis, porque Ele estará convosco e habitará em vós. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado. Ele é quem ensina todas as coisas. Leiam lá o Evangelho de João no capítulo 14, do versículo 16 até o versículo 31, e vocês vão ver essas coisas. A pessoa lê e passa a refletir, a meditar no que leu, fazendo comparações entre textos e textos, até encontrar a resposta certa para aquela questão. Vejam nas escolas, é comum os professores, pelo menos na época em que eu estudei, era comum os professores dizerem para os alunos na sala de aula que a gente estuda, que a gente aprende estudando. A escola é para a gente tirar
as dúvidas, ouvir as explicações dos professores, mas chegando em casa tem que botar a cara no livro e começar a meditar em tudo que está escrito ali no livro, comparando com o que o professor falou na sala de aula, comparando com exercícios e questões anteriores, comparando tudo. Por exemplo, ninguém entende regra de porcentagem se não souber uma tabuada. Ninguém entende regra de 3 simples se não entender tabuada. Precisa da tabuada. Precisa de saber a matemática. Ninguém escreve uma boa redação se não tiver noção de verbo. Ninguém escreve uma boa redação se não tiver a menor noção de conjugações verbais, de tempos verbais, de modos do verbo. Não tem como. É necessário fazer uma associação de cada coisa que aprendeu. É a mesma coisa aí a Bíblia. A pessoa aprende um pouquinho hoje. O pouquinho que lê, compara com o que leu antes. Compara com outro texto e vai fazendo comparações, como faziam os bereanos em Atos 17:11. O que diz Atos 17:11? Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Ele está falando aqui da igreja dos Tessalonicenses, da igreja de Tessalônica, pois esses de Bereia receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias. Examinando, não era somente ler. Eles examinavam todos os dias para ver as coisas eram de fato assim, para ver se as coisas eram de fato assim. Quando se diz com toda avidez, quer dizer com toda sede, com toda ansiedade. Eles liam fazendo comparações para ver se as coisas eram de fato daquele jeito, do jeito que estavam sendo, que lhes estava sendo ensinado. E também, como fez Lucas, que meditando nas Santas Escrituras e comparando-as com os relatos que ouvia a respeito de Jesus, escreveu o Evangelho. Vejam lá Lucas capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo de sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Onde está o milagre? Onde está a coisa suprema, absurda? O que tem aqui é a dedicação de pessoas que queriam conhecer a verdade, abriram mão do seu luxo, abriram mão do seu conforto, saíram da zona do conforto, abandonaram seu comodismo e correram atrás para aprender as coisas do Senhor. Eles fizeram comparações. Isso é meditar, isso é examinar, isto é estudar. É importante entender que quando assumimos o título de cristãos, não é somente um título, mas também a grande responsabilidade de zelar pela lisura do Evangelho. Para isso temos que andar de modo digno da vocação de cristãos, como está escrito em Efésios capítulo 4, versículo 1. Quando ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno
da vocação a que fostes chamados, de modo digno da vocação de cristãos, de modo digno da vocação de servos do Senhor, de modo digno da vocação de servos de toda a santidade, de modo digno de servos da vocação de toda pureza. No versículo 12 diz, com toda a humildade. Ele ainda começa a citar características dessa postura. São características da postura dessa vocação. Toda a humildade, toda a mansidão, com toda longanimidade, não é com a parte, não é com toda a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aquele que não suporta o outro só porque o outro é diferente, imagina, fica observando que hoje tanta gente fala em suportar as diferenças, e dentro da igreja de Cristo as diferenças não são suportadas, porque tem uma mente diferente, um coração diferente, uma natureza diferente, uma maneira diferente de pensar. Isso é motivo suficiente para não suportarem-se uns aos outros. E ainda continua falando de exemplo dessa postura, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E também 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 27, quando ele diz: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, ou seja, em nada estáis envergonhados, em nada estáis escondidos dos adversários. Por quê? Porque a tua conduta te faz andar de cabeça erguida, a tua postura de cristão, a tua postura correta de cristão te faz olhar para frente. Porque quando a pessoa não tem postura de cristão, ela quer fazer determinado ato, ela quer dizer determinada coisa, primeiro ela olha quem está ao seu redor com medo de ser criticada, com medo de ser apontada, com medo de ser acusada. Mas quando ela tem a postura correta, ela anda sempre de cabeça erguida e não tem medo das acusações dos seus adversários. E daqui de novo ele está falando aqui do modo digno da vocação, pois é o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Meus queridos, isso tudo é postura, fazendo com que o adversário se envergonhe, não tendo indignidade alguma para dizer contra vós. Isso quem falou foi Tito, no capítulo 2, versículos 7 e 8. Quando ele dá novamente orientação sobre a postura do cristão, ele diz em Tito, capítulo 2, versículo 7, ele diz: torna-te pessoalmente, você mesmo, padrão de boas obras. No ensino, mostre integridade, ou seja, inteireza de conhecimento. Mostre que você sabe do que você está falando, que você não está inventando explicações. Busque o entendimento. No ensino, mostre integridade, inteireza de conhecimento, reverência, respeito ao ensino. Porque quando você quer ensinar e não se dedica em conhecer,
você não está respeitando aquilo que você mesmo quer ensinar. E conhecer, como eu disse aqui, não é você se preocupar com teologia, mas é você buscar a santidade. Porque por mais inteligente que o homem seja, ele pode entender as coisas do Senhor até aonde a sua intelectualidade, até onde seu intelecto, até onde o seu QI lhe permite entender. Mas, quando se refere a entender através do Espírito Santo, meus queridos, isso exige muita consagração ao Senhor. Quando se refere a entender pelo Espírito Santo, aí já não é mais pela sua capacidade de intelecto, não é mais pela sua capacidade de raciocínio. Aí você tem que ter muita comunhão com Deus. Aí é muito jejum, é muita oração, é muita consagração ao Senhor. Não vai ser diploma de teologia, não vai ser sala de aula, não vai ser cursos online ou presenciais. Não vai ser com fábulas, com filosofias que vai se aprender aquilo que só o Espírito Santo pode ensinar. No versículo 8 ele diz: linguagem sadia. Linguagem sadia faz parte da postura do cristão. Linguagem sadia. Ele está dizendo que o cristão que procura ter postura de cristão, ele não fala palavrões, ele não fala palavras levianas, ele não fala pornografias, ele não xinga, ele não ofende, ele não desrespeita. Ele pode até desagradar, mas não desrespeita. Ele pode até desagradar, mas ele não xinga. Ele pode até não agradar, mas ele não ofende. Porque ele procura ter linguagem sadia, linguagem irrepreensível, linguagem que ninguém tenha do que apontar, do que acusar, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Olhe, Paulo está falando para Tito se comportar dessa forma. Mas aí está dizendo aqui para que o inimigo, para que o adversário não tenha indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Por que ele não disse para que o adversário não tenha indignidade nenhuma que dizer a teu respeito? Porque a conduta errada de um cristão, a postura errada de um cristão, a falta de vocabulário sadio vai manchar não é só aquele cristão, vai manchar os cristãos, vai manchar o Evangelho de Cristo, vai manchar a Igreja de Cristo. Observe que quando surgem os escândalos de algum pastor, as pessoas não dizem um pastor, ele diz um crente. Os evangélicos, os cristãos, porque o erro de um cristão reflete sobre toda a Igreja de Cristo. Meus queridos, analisemos bem essas coisas. Nós, servos do Senhor Jesus Cristo, somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Isso está escrito em Hebreus 12:1. Isso porque, assim como é visível uma cidade construída sobre um monte, aquela cidade que a pessoa que vem de longe já está vendo, porque ela está lá em cima do monte, todo mundo está vendo. Do mesmo modo, são notados os bons e os maus exemplos, a boa e a má postura,
do servo do Senhor, como está escrito em Mateus, no capítulo 5, do capítulo 14 até o versículo 16. Quando o Senhor nos diz que somos como uma cidade sobre o monte, Ele quer dizer que todas as pessoas estão olhando para nós. E muitos deixam de olhar ao seu redor porque têm esperança de, em algum dia, saírem das trevas do pecado em que vivem e serem luz assim como nós. Porém, frustram-se ao ver que aquela luz que deveria brilhar lá no alto do teto da casa, na verdade, prefere se assemelhar aos que se encontram à sombra debaixo da mesa, como está escrito em Efésios, no capítulo 4, versículo 17 e 18. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, ou seja, os não convertidos, que não andem na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza dos seus corações. Não andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aí muitas pessoas que andam dessa forma olham para o cristão e desejam um dia serem como ele. Mas aí um dia percebem que eles também estão se conduzindo segundo as suas próprias vaidades. E aí essas pessoas se frustram. Por isso, elas se frustram, porque não veem diferença entre a postura delas em comparação com a postura daquele ou daquela crente. Por ver que esse ou essa crente tem o mesmo desejo de provar, ou de fazer, ou de comer, ou de beber, ou de vestir as mesmas coisas que elas e de frequentar que elas, mesmo na escuridão do pecado, por consciência própria, sabem que não convém a crentes. Muitas vezes há momentos em que o cristão mente para si mesmo, usando o argumento de que isso não é pecado. Porém, nem tudo que é lícito nos convém praticar. Como está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Meus queridos, ele está falando de coisas lícitas. Ele não está falando de beber, de fumar, de lascívia, de prostituição, de crime. Ele está falando de coisas lícitas. Ele está dizendo que todas as coisas, para ele, são lícitas. Mas, mesmo sendo lícitas, ele sabe que nem todas convêm. Por exemplo, eu sou um homem casado. E tem coisas que, mesmo sendo lícitas, não convêm a mim que sou casado. Mesmo sendo lícito. Há coisas que são lícitas que eu, por ser cristão, não devo fazer, porque eu sou cristão. Há coisas que, mesmo sendo lícitas, eu não posso fazer porque sou cristão e também porque sou casado. Mas são lícitas. A gente tem que saber ter o discernimento das coisas. Temos que nos preocupar não somente com o que é ou deixe de ser pecado, mas também com o que serve de luz para o mundo. Isso é glória para Deus. Será essa zelosa preocupação que nos dará forças, nos dará forças para negarmos a nós mesmos dia a dia
e nos orientando se devemos ou não, se podemos ou não fazer, ou dizer, ou cantar, ou comer, ou beber, ou vestir, ou usar, ou planejar, ou desejar, ou isso ou aquilo, ou frequentar esse ou aquele ambiente que não encontramos menção nas Santas Escrituras. O que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa tem essa preocupação consigo, ela não vai usar aquele argumento, aquele velho argumento. Mas na Bíblia não proíbe isso, na Bíblia não diz para não fazer isso, na Bíblia não diz para não fazer aquilo, para não beber isso, para não fazer uso daquilo, para não vestir isso, para não frequentar tal lugar. Onde é que está escrito na Bíblia para não fazer isso? Quando a pessoa tem essa zelosa preocupação de negar-se a si mesmo, quando a pessoa tem essa zelosa preocupação com a lisura do Evangelho, com o compromisso que assumiu com o Senhor Jesus Cristo, ela não vai ter essa preocupação de ficar argumentando, tentando justificar o fato de estar comendo ou bebendo, vestindo ou não vestindo, frequentando ou não frequentando, fazendo ou não fazendo isso ou aquilo. Veja o que diz o Senhor Jesus Cristo em Mateus capítulo 18, versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Meus queridos, isso aqui que o Senhor Jesus Cristo está falando, ele está se referindo à postura. Quando não se tem esse zelo, não há como ter uma dimensão do número de almas que tropeçam por causa dos maus exemplos, porque são testemunhas que cercam essa nuvem de testemunha que nos cerca e que vê os maus e os bons exemplos. Afinal de contas, somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Somos vistos por todos, observados por todos o tempo todo. Não há como e não devemos nos esconder. A nossa luz, ou seja, o nosso bom exemplo, a nossa boa postura, a nossa boa conduta tem que brilhar para que tanto os de dentro quanto os de fora glorifiquem ao nosso Pai eterno por verem em nós a satisfação e não a vergonha de termos abandonado as vaidades deste mundo, de pensarmos diferentes, de termos mentes diferentes, de termos postura diferente, de termos vocabulário diferente. E que no que depender de nós, seja cada vez mais fortalecida a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e retardada a vinda do homem da iniquidade. No que depender de nós. Quando damos mau exemplo, somos responsáveis pela queda e apostasia daqueles que nos observam, pelo aumento da apostasia e pelo fortalecimento do homem da iniquidade e também pela abreviação dos tempos para a chegada desse tal homem. Porque ninguém se fortalece sozinho. É um fraco fortalecendo outro fraco. E assim somos todos fracos, fortalecendo-nos uns aos outros, resultando em um corpo forte e vigoroso. Mas, se a tua falta de zelo com a responsabilidade cristã apaga o teu brilho, provoca-se frustrações no teu espectador, será a ruína da fé.
A apostasia vencerá. O homem da iniquidade prevalecerá. O mundo inteiro sofrerá as consequências. Portanto, a nossa responsabilidade não é com nós mesmos, e sim com a conversão, o fortalecimento, a edificação e a salvação dos outros, como está escrito em João, no capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e des frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Como é que isso acontece? Quando a gente vai em nome do Senhor Jesus Cristo e a gente produz. A gente vai, quer dizer, quando a gente na nossa conduta, no nosso cotidiano, na nossa postura e nas nossas pregações, a gente produz frutos, e frutos que permaneçam. Não é fruto que murche, não é fruto que caia antes do tempo, não é fruto que apodreça rápido, mas é fruto que permaneça. A árvore em que na qual o Senhor procurar fruto e não achar essa árvore, Ele mesmo disse: o meu Pai corta. Ele disse que Ele é a videira verdadeira. O Pai é o agricultor. E todo ramo que estando nele não der fruto, e fruto que permaneça, o Pai corta. Meus irmãos, eu já tive uma árvore, uma mangueira no meu quintal. E quando a minha mangueira estava com algum galho que dava alguma manga ruim, eu cortava o galho. Porque eu sabia que aquele galho podia provocar, o mal que havia naquele galho podia crescer e afetar outros galhos. Então eu cortava ele para que a árvore se tornasse sadia e os outros frutos que estavam bons não fossem contaminados com aquele galho. Foi isso que o Senhor disse que o Pai faz. Todo galho que estando nele não der bom fruto, o Pai corta. Meus irmãos, vejam, considerem o amor de Deus. Nós somos considerados como jambuzeiros bravos. Jambuzeiros bravos não dão bom fruto. Mas o Senhor pegou o jambuzeiro bravo e enxertou na oliveira verdadeira. Ele nos deu vida. Pelo amor de Deus, já recebemos esse favor de Deus de sermos enxertados na oliveira verdadeira e não vamos nos esforçar para nos mantermos enxertados. E qual é a forma de nos mantermos enxertados? É seguindo o que o Senhor mandou, lutando para dar bons frutos, frutos que permaneçam. Isso é amar o próximo como o Senhor nos amou, deixando nós de vivermos para nós mesmos, de viver o nosso eu. E a cada dia morrermos nós para o nosso pecado, como está escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 24, em prol do nosso próximo. E tudo isso para a glória de Deus. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Crucificam a carne. Entregam o seu próprio corpo ao sofrimento por amor de Cristo Jesus. E assim é crucificado também as suas próprias concupiscências. O segredo é: aproxime-se de Deus com amor e para amá-lo. Só assim
Cada um conseguirá vencer o seu próprio pecado. Conseguirá vencer o pecado que o rodeia a cada dia. Conseguirá vencer o mundo. Não é à toa o mundo no sentido de pecado. Não é à toa que o primeiro e maior de todos os mandamentos é amar a Deus de todo o coração, não somente com uma parte do coração, mas é de todo o coração. Mas que a tudo, mas que a todos. Lucas, capítulo 10, versículo 27 e Mateus, capítulo 10, versículo 37 e 38. Só assim consegue-se a integridade diante do Senhor para poder habitar com o Senhor no santuário do Senhor. Pois dentre outras características dos que hão de habitar no santuário do Senhor, a primeira delas é a integridade. Como diz o Salmo 15, do versículo 1 até o versículo 5. Perante o Senhor, íntegro é aquele que, sabendo qual é o certo, nada e ninguém o convence a fazer o que entende como errado. Que o Senhor, nosso Deus e Pai eterno, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continue nos tolerando, nos suportando, nos fortalecendo e nos corrigindo, fazendo-nos crescer a cada dia, cada vez mais em tudo aquilo que lhe for eternamente agradável e motivo de eterna glória ao seu santo nome. Tudo por amor a Ele e para Ele eternamente. Amém. Manda meditar na sua lei de dia e de noite. Vejam lá em Josué, capítulo 1, versículo 8. E também em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 15, quando ele diz assim: medita estas coisas e nelas ser diligente, ativo, zeloso, atento, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Quando ele fala a todos seja manifesto, ele não está aqui falando de estudo teológico, não, meus irmãos. Ele não está falando de a pessoa ir estudar intelectualmente, demonstrar o que aprendeu da Bíblia Sagrada,